Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero estar comentando sobre a Bíblia e o senso histórico. É interessante, deixa eu só pegar um exemplar da Bíblia aqui que esteja comigo. A minha eu coloquei ela aqui. Aqui, pronto. A Bíblia e o senso histórico. Você deve estar pensando assim, como assim, cara, a Bíblia e o senso histórico? Por que a Bíblia era tão importante para a gente ter um senso histórico? É interessante porque a Bíblia ela é cheia de narrativas. A Bíblia ela é só narrativas. E o que acontece? Ela demonstra a história de um povo, ela é um documento que traz poesia, é um documento, são vários documentos, né, na verdade. É um conjunto de documentos que trazem poesia, história, filosofia, música, né? E curiosamente até profecias, né? Coisas que acontecerão futuramente, né? Prognósticos futuros. Isso é interessante, mas a Bíblia, como ciência histórica, ela é muito importante para o indivíduo, para você, para mim, porque ela faz com que a gente se localize no mundo. Ela faz com que você se localize no mundo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque quando você para estudar a Bíblia com profundidade, né? Vamos falar um pouquinho da minha área, grego e crítica textual do Novo Testamento. Eu sou obrigado a aprender um idioma, eu sou obrigado a lidar com documentos, manuscritos antigos, cópias antigas da Bíblia. Talvez você assista esse vídeo aqui pela primeira vez, seja o primeiro vídeo que você assiste meu, e você olha, você tem que lidar com cópias antigas, modelos de escrita diferentes de você, né? Você vai lidar com o Antigo Testamento, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, e você vai lidar com um livro de uma cultura completamente diferente da sua. E o que isso faz? Isso faz com que você busque história. Opa, Jesus nasceu em que período? Opa, Jesus nasceu ali no ano 2, 3 depois de Cristo. Isso aí é questão de calendário, né? Mas qual era o imperador na época de Jesus que governava? Qual era o império mais poderoso na época de Jesus? Qual era a moeda utilizada? Qual era a região? Onde é que era a região? Para você entender alguns acontecimentos dentro da Bíblia, você tem que entender alguns acontecimentos de história, né? Domínio babilônico, domínio egípcio. Cara, você vai ler Êxodo, meu amigo, você já encontra Egito puro ali. E qual era o imperador? Qual era o faraó no período de Moisés? Então você é obrigado a se jogar no mundo histórico e compreendê-lo. E aí você para e pensa e fala, nossa, é mesmo. Até uma coisa muito interessante, estudando na faculdade aqui, no curso de História, eu comecei a estudar História Antiga. Cara, o que falou sobre a metodologia do historiador antigo é exatamente o que um exegeta faz, um exegeta bíblico faz. O que um teólogo cristão faz é estudar história antiga. A metodologia é essencialmente a mesma. Lidar com o documento na língua original, analisar o contexto histórico, um monte de coisa. Ai, caramba, quer dizer que eu já estava me preparando para estudar história e não sabia no seminário de teologia. Então você lida com impérios antigos, você lida com provérbios antigos, modo de línguas, né? Por exemplo, quantos de vocês, e eu sei que você é inscrito, e aqui vai para os inscritos do meu canal porque eles têm culhão, que são macho, quantos de vocês têm um Novo Testamento escrito em grego? Assim, ó, um exemplarzinho, seja qual for, Receptus, Família 35, Majoritário, Eclético, Nestlé 28, Quinta Edição. Quantos de vocês têm? Com certeza eu acredito que você tenha pelo menos um ou mais exemplares do Novo Testamento grego escrito. Vou fazer outra perguntinha. Quantos de vocês têm a Odisseia de Homero em grego aí? Eu já reduzo de 100 pessoas, 200 pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu já reduzo
de 200 pessoas que assistiram, que tenham o Novo Testamento grego, eles não têm a Odisseia, por exemplo. Eu tenho uma porrada de Novo Testamento grego aqui, porque é minha área, mas eu não tenho uma cópia do documento da Odisseia de Homero. A Odisseia, algum livro de algum filósofo escrito na língua original. Mas a Bíblia eu tenho. Então, a Bíblia, ela te dá o estudo, graças ao estudo bíblico, por exemplo, do Novo Testamento, do grego bíblico. O grego é uma língua muito estudada, muito debatida, muito comentada. Entendeu? Quer ver? Uma coisinha simples. Quantos teólogos você vai ver aqui no YouTube falando de grego bíblico? Você vai ter uma porrada de nego dando aula de grego bíblico aí, e não sei o que. Falando nisso, eu dou aula de grego bíblico, tá? Então, por favor, pode entrar em contato comigo. O telefone tá na descrição, através do meu blog, do meu Face, do meu Instagram. Tá lá, é só você falar comigo, fechou? Pode mandar um e-mail pra mim também, meu Gmail está na descrição. Então a gente conversa aí se você quiser aula de grego ou de crítica textual. Você vai ter uma porrada de gente fazendo isso. Mas quantos vão pegar um livro de Homero, por exemplo? Vamos ler o livro de Homero aqui, pai, vamos traduzir. Entende? Quantos? É um negócio muito da hora, cara. Isso aí eu curto demais essas questões. Então, o estudo bíblico, por causa da religião, a língua grega, por exemplo, ela tem sido estudada com muita veemência. Eu não estou falando que ela não era, mas boa parte dos estudantes da língua grega, do período Koiné, que praticamente com leves toques de diferença do grego clássico, mas você tem muita gente estudando um período da língua grega muito antigo, entendeu? Então a Bíblia nos aproxima. Porque você vai ver, cara, você escolhe a rodo a Bíblia que você quer comprar em grego, mas você não escolhe a rodo o livro que você quer comprar de Homero. Então todo teólogo, um teólogo relativamente decente, é um historiador antigo. Ele busca entender um documento, um documento que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento em hebraico, né, para fazer o seu trabalho, entende? Voltemos ao Antigo Testamento, por exemplo. Mencionei aqui algumas nações que elas soariam estranho para a gente se não fosse a Bíblia. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia. Esses países seriam estranhos, entende? Seriam estranhos se não fosse a Bíblia. Um documento religioso, um livro religioso, te joga para o mundo antigo. Então ela te dá um senso histórico. Buscar conhecer esses fatores te dão um senso histórico, né? E coisa que dificilmente outro livro faria. Não estou dizendo que não faria, mas dificilmente. Porque a Bíblia, devido à influência cultural religiosa que ela tem, devido à religião, ela é de linguagem universal. E dentro dessa linguagem universal ela é abrangente. Porque ela atinge a gente em todas as escalas de literatura, em todas as escalas da vida. Como eu disse, senso histórico, profético, poético, né? Histórias de vida, filosofia, muita coisa. Tudo isso dentro, tudo isso na palma das nossas mãos. Então, meu pedido é: leia a Bíblia, estude, se aprofunde, cresça, e a Bíblia vai te dar o senso histórico. Vai te dar um senso histórico, um senso de noção, de localização, que é extremamente fascinante. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, campo de batalha. Meu nome é Adolfo Clair e é isso aí. Mais um detalhezinho. Achou interessante o vídeo? Acha interessante o meu trabalho? Minha conta está na descrição. Se você puder me ajudar com pelo menos R$10, eu fico agradecido. E se quiser aprender grego e crítica textual, só entrar em contato comigo. Tamo junto aí.